Cadê o governo do Brasil para nos defender na possibilidade de mais tarifas? Não tá lá, porque ele quer essas tarifas. O Lula quer que essas tarifas sejam impostas para usar isso politicamente nas eleições. Olha a podridão desse povo, cara. Olha o quanto eles são podres. Flávio Bolsonaro, inclusive, cravou algumas frases que deixaram o governo Lula preocupado e, com certeza, deixaram Lula numa baita de uma saia justa internacional. O comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília informou ao Supremo Tribunal Federal que entregou à Polícia Federal as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam sob sua guarda. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Estados Unidos chamam de absurdo alerta sobre possível intervenção militar no Brasil. É isso mesmo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou como absurdo o alerta feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, de que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas poderia abrir espaço para uma eventual ação militar americana em território brasileiro. Em resposta ao Metrópolis, a diplomacia americana afirmou que não existe qualquer intenção de intervenção no Brasil e que a medida tem como único objetivo combater facções criminosas que passaram a atuar em território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também alertaram que alegações sobre uma suposta intervenção militar podem acabar favorecendo grupos criminosos e reiteraram que a designação do PCC e do CV como organizações terroristas não tem como finalidade justificar qualquer ação militar contra o Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Flávio chama PT de partido do tarifaço. Senador participou de audiência em Washington para defender empresas brasileiras, o PIX e a economia. Olha que absurdo isso aqui, se não vai te causar uma revolta tremenda. Nós estamos falando de um governo que levanta toda hora a bandeira de soberania e que ataca a direita por serem entreguistas ou puxa-sacos dos Estados Unidos. Pois bem, o governo americano há um ano decidiu fazer uma investigação chamada Seção 301. É uma investigação para avaliar novos tarifaços no Brasil de acordo com atos de deslealdade ou atos desleais praticados pelo país. E muitas dessas acusações são verdades. Muitas mesmo. Mas tudo bem. O governo americano estabelece uma data para fazer uma audiência pública para escutar os outros lados. Para escutar o Brasil. Para vir lá um representante do governo brasileiro e defender o Brasil para que o Brasil não sofresse impostos ou mais tarifas. Nenhum membro do governo brasileiro se inscreveu para defender o Brasil. Sabe por quê? O governo está cavando esse tarifaço. O que o Lula mais quer é que Donald Trump e o governo americano imponham novas tarifas no Brasil. E aí o governo fez questão de não mandar ninguém. Não teve uma pessoa do Brasil defendendo o Brasil nessa audiência pública. Assim, uma pessoa do governo. Sabe quem que foi defender o Brasil? Quem é que se inscreveu, viajou para os Estados Unidos, sentou lá na audiência e defendeu o Brasil para que o Brasil não fosse tarifado, para que não houvesse mais 25% de tarifaços? Adivinha? Ele mesmo. O cara que a esquerda acusa de ser entreguista ou de estar atacando a soberania brasileira. Aí o Flávio Bolsonaro participou da audiência, assim que ele saiu, ele gravou esse vídeo aqui que tem que rodar o Brasil inteiro agora. Fala pessoal, acabei de fazer aqui a defesa do Brasil contra as tarifas e contra o Lula também. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele política no final. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda, estou aqui. Ainda. Fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje, que está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Sigo defendendo os brasileiros, enquanto o Lula segue defendendo os bandidos brasileiros. Traficantes, terroristas, corruptos, filho dele que está sendo investigado, esse é o povo que o Lula defende. Agora, para ir nos Estados Unidos e defender a nossa nação de mais tarifas, de mais tarifaços, aí não pode. E boa parte das acusações que estão vindo de lá são realmente fundadas, como, por exemplo, a perseguição das Big Techs, né, a censura que o governo brasileiro está fazendo, a censura de empresas americanas em território americano, ou seja, até o Alexandre de Moraes é responsável por esse tarifaço. E quem que vai lá para defender Flávio Bolsonaro? Cadê o governo do Brasil para nos defender na possibilidade de mais tarifas? Não está lá, porque ele quer essas tarifas. O Lula quer que essas tarifas sejam impostas para usar isso politicamente nas eleições. Olha a podridão desse povo, cara. Olha o quanto eles são podres. Eles estão dispostos a queimar o Brasil desde que eles possam governar sobre as cinzas. Ainda bem que nós tivemos aí o nosso futuro presidente do Brasil indo lá e nos defendendo em inglês, que tem essa vantagem ainda, né? Flávio Bolsonaro fala inglês, então ele consegue nos defender. Lula não fala nem português. Mas obrigado, Flávio, pelo trabalho que você fez. Espero que tenha resultado, que essas tarifas não venham esse ano. Hoje foi o dia de Flávio Bolsonaro fazer contra o tarifaço aquilo que o governo Lula não teve coragem de fazer até agora. Durante os 5 minutos de todo o seu discurso, Flávio Bolsonaro, cara a cara, falou inglês e defendeu o Brasil contra o tarifaço. Flávio Bolsonaro, inclusive, cravou algumas frases que deixaram o governo Lula preocupado e, com certeza, deixaram Lula numa baita de uma saia justa internacional. Eu vou te trazer os detalhes todos da fala do Flávio Bolsonaro agora. Na audiência final do STR, o órgão americano que recomenda se o tarifaço sai ou não, o Flávio pediu em inglês a suspensão da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros que está, de alguma forma, com essa espada na nossa cabeça. A decisão final dos Estados Unidos sai até 15 de julho. O Flávio virou o jogo contra o Lula numa única frase. Ele disse que a tarifa, aspas, penaliza todo o povo brasileiro, exceto as autoridades responsáveis justamente pelas decisões que os Estados Unidos estão tomando. Ou seja, a tarifa que foi gerada pela incompetência do governo brasileiro, ela penaliza todo o trabalhador, menos o governo brasileiro, menos os responsáveis por essas tarifas todas. O Flávio também defendeu o PIX. Eu vou aqui trazer as aspas dele. Aspas. O PIX não é um problema a ser corrigido, é uma solução. E com isso argumentou que incluiu milhões de brasileiros, o PIX, pobres inclusive, e ajudou empresas brasileiras. Viabilizou a economia, né, para esses pobres ou para milhões de brasileiros e até mesmo para empresas americanas. Flávio ainda teve uma visão de jogo importante quando alertou os americanos que taxar o Brasil agora, em um ano de eleição, fortalece o Lula, não enfraquece o governo, que está explorando o caos, que está explorando essa crise toda para fazer o seu discursinho de soberania, de nós contra eles. O nós contra eles que o Lula já fazia aqui em relação à direita, agora está sendo feito o nós contra eles em relação aos Estados Unidos, com essa discursinho de meia tigela, de meia pataca a respeito de soberania. Portanto, meus caros, a fala do Flávio Bolsonaro foi potente, foi importante e deixou, como eu disse, o governo brasileiro numa baita de uma saia justa. E tem uma cereja desse bolo que eu vou te contar agora, mas antes quero pedir que você se inscreva no canal, porque a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita. Então, te peço que você se inscreva, é grátis, clica aí no botão de inscrição e faça parte aqui da nossa comunidade, da comunidade do canal. Bom, o ponto aqui é essa cereja do bolo, é que o recado do Flávio Bolsonaro, ele resume tudo, né? Os defensores das empresas
brasileiras, os defensores do PIX, os defensores de tudo o que favorece o Brasil, obviamente eles estão preocupados com essa questão. Ontem, inclusive, o próprio Elon Musk mandou por escrito pela Tesla um recado de que a tarifa sobre a matéria-prima brasileira prejudica o produto final norte-americano, os carros, por exemplo, a serem vendidos no território dos Estados Unidos, porque encarecendo a matéria-prima, você encarece o produto final que é vendido lá na frente para os norte-americanos. Então, tá todo mundo preocupado com essa tarifa, menos o governo brasileiro. Sabe quem que o Lula mandou para lá? Ninguém. Sabe quem que o Lula mandou discursar? Ninguém. Sabe qual o diálogo que o Lula está fazendo com os Estados Unidos? Nenhum. Então a gente tem as empresas norte-americanas, o Flávio Bolsonaro, as empresas brasileiras, toda a sociedade preocupada com as tarifas e o Lula assistindo de camarote o caos para depois fazer um discursinho de soberania. É o fim da picada, mas é isso que está acontecendo. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir de olho em relação a essa história e, claro, acompanhar todos os desdobramentos. Fica com a gente. Lula é flagrado em esquema bilionário, 34 bilhões. Presta muito atenção nesse número porque é o retrato de como que o Lula pretende ali jogar essa eleição. Com muito dinheiro, mas não qualquer dinheiro, com o seu dinheiro. O governo dele bateu um recorde histórico de emendas às vésperas da eleição. Ele despejou 34 bilhões para aliados. E boa parte desse dinheirão vai ser torrado em plena campanha. Vem comigo ver isso. Olha só, primeiro, entenda o que é isso porque o buraco é fundo. Emenda parlamentar é um dinheiro público que o deputado ou senador consegue levar para o reduto eleitoral dele, onde ele troca essas emendas, esse dinheiro, por voto com os prefeitos e vereadores das cidades do interior. Ele diz o seguinte: eu levo dinheiro para essa cidade, mas você vai ter que me conseguir X votos, hein? E existe uma regra, o defesa eleitoral, que proíbe o governo de pagar essas emendas nos 3 meses antes da eleição, justamente para ninguém ficar usando a máquina pública para abastecer a campanha. Pois olha o que o Lula fez bem na boca do defeso. Leia aqui comigo o que foi que o Estadão revelou. Lula paga recorde de 34 bilhões em emendas antes das eleições e irriga campanhas de parlamentares. O governo de Lula pagou esses 34 bilhões em emendas em 2026 até o dia 4 de julho. 33 bilhões 890 milhões. É o maior valor da história num período pré-eleitoral, mais do que foi pago no ano de 2022 inteiro. Mais do que o dobro de todo o novo PAC do mesmo período. O Lula ele tem dinheiro de sobra para emenda que rende voto, mas ele não tem dinheiro para você, né? Continua comigo aqui, ó. Olha aqui o que o Estadão mostra aqui. Pelo menos 24 bilhões foram pagos sem a conclusão de projetos e obras e o dinheiro poderá ser gasto em plena campanha eleitoral. Você sacou a manobra? Eles pagaram adiantado antes de a obra existir para que o dinheiro esteja nas mãos dos aliados bem durante a campanha. Não é investimento, meu amigo, é combustível eleitoral bancado com o seu imposto. E antes de eu te mostrar quem mais abocanhou, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, por favor, é rápido, ajuda demais o canal. E a nossa indignação com esse tipo de coisa é chegar mais longe, a mais gente ver. E feito isso, bora aqui, ó. Quem que foi o campeão das emendas? Segundo o Estadão, o campeão foi o senador Weverton Rocha, aliado de Lula. Levou 88,85 bilhões de reais. O mesmo Weverton que foi relator da indicação fracassada do Messias para o Supremo, que é pré-candidato à reeleição e que ano passado virou alvo de busca e apreensão na operação que investiga o roubo do INSS. Suspeito ali de ter se lambuzado com o dinheiro dos aposentados. Agora eu entendi porque na época das 10 medidas contra a corrupção, lá em 2016, ele foi tão contra as 10 medidas contra a corrupção. Esse mesmo senador ele recebeu uma chuva de emendas do painho Lula. Nas palavras do pesquisador da PUC-Rio, que foi ouvido pelo Estadão, oferecer as emendas antes do período eleitoral é mais uma vantagem para ele, Lula. A lei eleitoral continua, mas fica enfraquecida. Traduzindo em bom português, quem já está no cargo joga com o dinheiro público no bolso e o candidato novo joga sem. O governo, claro, ele se defende dizendo que só cumpriu a lei, que cumpriu as decisões do Supremo.
Só que, gente, é legal ou não, efeito um só. Uma eleição turbinada no atacado com o dinheiro que era para virar hospital e escola para você. É por isso que eu quero ir para o Senado, para dar um basta nesse abuso legalizado de usar o seu imposto para abastecer campanha de político, para devolver a lisura para a eleição brasileira. Agora me conta aqui embaixo, você acha certo o governo despejar 34 bilhões que turbina a própria campanha na véspera do defeso eleitoral? Conta aí para mim, pode expressar sua indignação, manda o seu recado aí pro painho Lula, se inscreve no canal. Tem mais uma informação que eu acho importante aqui. Nós, inclusive, tratamos disso ontem. O comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília informou ao Supremo Tribunal Federal que entregou à Polícia Federal as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que estavam sob sua guarda. O comando também informou que 2 das 8 armas que, segundo a defesa do ex-presidente, estariam no Batalhão de Polícia do Exército não se encontram sob a posse do Exército. No entanto, o número de série de uma delas é o mesmo da arma do ex-presidente que foi apreendida em uma blitz em Brasília no último dia 15. Após a divulgação da nota do Exército, a defesa de Bolsonaro disse que fez uma nova verificação no armamento do presidente e afirmou que a outra arma, uma espingarda, está em uma importadora no Rio Grande do Sul. Questionada, a defesa do ex-presidente informou que a outra arma, uma espingarda, portanto, estaria sob posse dessa transportadora e que teria sido um presente ao ex-presidente e que não chegou a ser retirada por ele. Porque havia uma informação ontem, Ptolemy, nós dizíamos aqui sobre essa ordem do ministro Alexandre de Moraes de devolução das armas e 2 dessas armas não estariam sob posse do Exército. E começou a se especular na imprensa que essas armas estariam com o Bolsonaro, estaria na casa dele. Criou essa narrativa, né? Se eu não me engano, são 10 armas que foram... A determinação para a entrega de 10 armas, 8 teriam sido identificadas ali pelo Exército, entregues, e 2 estavam faltantes. Das 2 faltantes, agora esclarece que uma delas é a que foi apreendida no último dia 15 e que a outra seria essa espingarda que o Bolsonaro nem chegou a ter ela, nem chegou a pegá-la. Ela está em uma transportadora, estava sim em seu nome, mas o presidente não tinha acesso a esse armamento. Barroso, vai ver que ontem a pauta não devia estar muito boa. Aí os veículos de imprensa, sabe? O Cláudio, teve até uma matéria, o Barroso ontem. Quem foi que trouxe para nós? Do engajamento do Flávio perto do Lula. Saiu ontem a questão nas redes sociais. A exemplo do pai, o Flávio, com um número muito menor de seguidores ainda que Lula, está dando um show nos últimos 12 meses, eu não sei como é que é. Não, perdão. Em 26 semanas, isso. Em 26 semanas, Flávio só não liderou em 5. Lembrei, Barros. Em 26 semanas, em engajamento nas redes sociais, Flávio só não liderou em 5. 3 delas, das 5, Zema, com aquela dos intocáveis, ok? E 2 para Lula. Ou seja, de 26 semanas, ficou 21-2, porque Zema já foi pro saco, né? Ficou 21-2. Ou seja, quando a gente fala de Bolsonaro, leia-se Flávio, Jair está fora das redes, o presidente está fora das redes, o engajamento é garantido. Então, essa turma do jornalismo, que precisa do clickbait, né, que é do like, que é do não sei o que e tal, armas não são encontradas com o presidente Bolsonaro. Isso dá... traciona o engajamento. Claro. Lembra quando o Bolsonaro foi preso e isolado, a mídia sentindo desespero porque não podia falar do Bolsonaro, porque chegou uma época que não queria nem que falasse do Bolsonaro. Aí ela viu que desmoronou o acesso nos canais da Globo, esse monte de gente, porque não tinha esse clickbait que é o anzol para fisgar a atenção da pessoa, da audiência, que é a economia de atenção. Então o cara lê isso aí, Bolsonaro sem armas, o cara clica. É isso que eles querem. Bolsonaro não devolve as armas pedidas pelo Supremo. Isso é clique. Isso aí. Bolsonaro está armado. Eles precisam falar do Bolsonaro para ter audiência, porque se eles ficarem falando do Lula e não tem audiência, ninguém clica naquela porcaria, porque não tem nem eleitor na urna
normal, que nem ocorre na Noruega, né? Na Noruega. Exato. O Barros pode falar, ele que toca aqui na rádio, comanda essa equipe do digital na rádio. Uma notícia Lula e uma notícia Bolsonaro. Me conta engajamento, Barros. Não, é completamente diferente. Ô Barros, fala aí, em percentual, você acha que assim, botou o nome Lula e botou o nome Bolsonaro, quantos de clique para desclique? Eu acho que assim, a depender do tipo de notícia, a audiência se comporta de maneira diferente. Qualquer coisa que você coloca referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem um número muito grande de cliques. Só que também, quando você coloca, por exemplo, que um caso da Polícia Federal que pediu mais tempo para investigar o Lulinha. Nós fizemos isso na semana passada. Tem muito compartilhamento também, porque as pessoas ficam revoltadas. Estão torcendo pro Lulinha ser preso. Ficam revoltadas. Mas é nítido a diferença quando se coloca uma notícia referente ao Jair Bolsonaro, ao Flávio, em relação ao Lula. É 70-30. Mais que isso. 70-30. Eu ia chutar 80-20, Barros, para ser sincero. Porque tem isso, se você põe uma chamada assim, Lula correndo perigo por causa de tal informação, aí um monte de gente clica. Porque Sim. quer ver o Lula... É o bolsonarista Claro. querendo justiça. Exatamente. É isso aí. Mas nem nos 247 o lulismo tem apoio. Não. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!